Estamos de volta com o Direto do Plenário, já em definitivo com imagens dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ao vivo, entrando e dirigindo seus respectivos lugares no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como sabemos, a expectativa agora é com a retomada do primeiro pregão, com os processos em julgamento conjunto que tratam da questão da terceirização. Teremos, portanto, agora, contando já com a presença da representante do Ministério Público, procuradora Raquel Dodge, a sessão iniciada a partir de anúncios gerais, leitura da ata da sessão anterior e o primeiro processo a ser julgado, acompanhando tudo ao vivo direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta esta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 29ª sessão extraordinária, realizada em 16 de agosto de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário iniciou o julgamento de 2 processos. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação, verificação a fazer na ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, senhora procuradora-geral, senhores advogados, informo a todos que estão presentes neste plenário alunos das seguintes instituições de ensino: Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar, Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, e Unifile de São Bento do Sul, Santa Catarina. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores. Sejam muito bem-vindos. Esperamos que seja proveitosa essa sessão. Muito obrigada pela presença. Para continuidade na forma decidida ao final da última assentada, apregou para continuidade de julgamento a arguição de descumprimento de preceito fundamental 324, procedente do Distrito Federal e relatada pelo ministro Roberto Barroso, de que é arguente a Associação Brasileira do Agronegócio, com vários interessados, e a Missicúria, cujos advogados fizeram a sustentação oral na última sessão. Apregou ainda, em conjunto, o recurso extraordinário 958-252, procedente de Minas Gerais, e relatada pelo ministro Luiz Fux, sendo recorrente a Celulose Nipo-Brasileira S.A., Cenibra, e recorridos o Ministério Público do Trabalho e também o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Extrativas de Guanhães e região City-Extra. Também, neste caso, os advogados se manifestaram. E agora passo a palavra, inicialmente, para voto ao eminente ministro Roberto Barroso e, na forma apenas para explicitação da organização dos trabalhos, como combinado também, na sequência passarei para voto do ministro Luiz Fux. Votará na sequência, no caso do ministro Luiz Fux, o ministro Roberto Barroso, e depois tomarei, então, os votos dos senhores ministros nos 2 casos. Ministro Barroso, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Presidente, foram apregoados conjuntamente a ADPF 324 e o recurso extraordinário com repercussão geral 958-252. E, portanto, o meu voto é conjunto para os 2 processos. Na ADPF 324, presidente, o objeto é o conjunto de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho que, invocando o enunciado 321 do TST, tem produzido decisões contraditórias e restritivas da terceirização. E alega a autora que essas decisões têm aumentado a litigiosidade em torno da matéria, trazido insegurança jurídica e prejuízos. Portanto, esse é o objeto da primeira ação, um conjunto de decisões da Justiça do Trabalho restritivas, quando não impeditivas, da terceirização. O outro processo é o recurso extraordinário da relatoria do ministro Luiz Fux, cujo objeto é uma decisão do TRT
da terceira região, que foi mantida pelo TST, que impede que uma empresa de celulose, isto é, fabricante de papel, terceirize os serviços de reflorestamento e afins, por considerar que tais serviços constituiriam atividade fim da empresa fabricante de papel, o que seria vedado na concepção que o TST tem dessa matéria. A discussão, portanto, presidente, versa o tema da terceirização. Terceirizar significa transferir parte da atividade de uma empresa para outra empresa, por motivo de custo, por motivo de eficiência, por motivo de especialização ou por qualquer outro interesse empresarial legítimo. Assim, uma etapa da cadeia produtiva de uma empresa, chamada empresa contratante, passa a ser cumprida por uma outra empresa, denominada empresa contratada ou empresa prestadora de serviços. Por exemplo, uma empresa pode optar por ter um departamento jurídico internamente, ou ela pode optar por contratar um escritório de advocacia. E eu acho perfeitamente legítimo, já antecipando, que um escritório de advocacia especializado em advocacia tributária, portanto, sua atividade fim, contrate um parecer ou uma sustentação de outro escritório especializado em advocacia tributária, mesmo sendo esta a sua atividade fim. Também acho um outro exemplo de terceirização, que uma empresa de construção, ela pode empregar um engenheiro calculista, ou ela pode contratar externamente uma empresa que faça os cálculos das suas obras. Ou pode perfeitamente, apesar da sua atividade fim ser construção, pode contratar a impermeabilização do telhado, ou pode contratar a construção da piscina com uma empresa especializada. Tanto, em última análise, tarefas de interesse da empresa contratante são desempenhadas por uma empresa contratada prestadora de serviços. No geral, a Justiça do Trabalho tem entendido que é possível terceirizar a atividade meio, mas que não é possível terceirizar a atividade fim. Eu vou começar o meu voto, presidente, como é conjunto, pelas matérias comuns às duas ações, e depois vou destacar as particularidades de cada uma. Portanto, presidente, eu faço no meu voto uma introdução que considero importante e que aqui vou, evidentemente, abreviar, sobre a evolução da história e a evolução do mundo do trabalho. A história da humanidade é dividida pelos autores e pelos antropólogos em três grandes marcos. O da revolução cognitiva, quando surge verdadeiramente o Homo sapiens e a capacidade de comunicação. A segunda revolução é a revolução agrícola, que fixa o homem na terra quando ele aprende a plantar e a domesticar animais. E a terceira é a revolução científica, que começa ali na virada do Renascimento para a Idade Moderna e vem até os dias de hoje. Já agora, no entanto, nós vivemos, no âmbito da revolução científica, o que tem sido chamado de a quarta revolução industrial. E esta é a revolução digital ou tecnológica que está em curso. E que, na verdade, é a quarta revolução industrial, porque as três primeiras foram, presidente, a do vapor, entre 1850 e 1900, a da eletricidade, entre 1900 e 1940, e a do motor e a da automação, que vai de 1940 até o final do século passado. A revolução que nós estamos vivendo é a revolução tecnológica, é a chamada revolução digital, em que, dizem os técnicos, mudou-se de uma tecnologia mecânica e analógica para a tecnologia eletrônica digital, o que permitiu a massificação dos computadores, do telefone celular e a conexão de bilhões de pessoas pela internet.
De modo que, no mundo de hoje, a maneira como se realiza uma pesquisa, se fazem compras e se chama um táxi, reserva-se um voo ou ouve-se música, para citar alguns exemplos, foi inteiramente revolucionada, presidente. Nós vivemos sob a égide de um novo vocabulário, uma nova semântica e uma nova gramática. A linguagem dos nossos dias inclui um conjunto de termos que há poucos anos atrás não eram sequer cogitados e hoje já não imaginaríamos como viver sem eles. Fiz uma pequena lista, presidente. Google. Como é que foi possível viver tanto tempo sem poder dar um Google e saber o que está acontecendo? Google, WhatsApp, Uber, Waze, Spotify, YouTube, Windows, Mac, Dropbox, Skype, FaceTime, Facebook, Twitter, Instagram, Amazon, Google Maps, Google Translator, para citar alguns que eu conheço de conhecimento próprio. Se perguntar para os meus filhos, vai aparecer mais um lote aqui que alguns de nós nunca ouvimos falar. Portanto, não há setor da economia tradicional que não tenha sido afetado. E está todo mundo atrás de novos modelos de negócio. E como bússola para esse caminho, se procura também uma nova ética que consiga combinar liberdade, privacidade, veracidade, proteção contra hackers, proteção contra a criminalidade online e outras vicissitudes. Aliás, a maior parte dos processos hoje no Supremo Tribunal Federal são processos eletrônicos. O interessado faz um upload de onde ele estiver. E cada um de nós consegue acessar o sistema de qualquer parte do mundo. E eu e todos os colegas aqui podemos decidir e assinar eletronicamente, esteja em Brasília, em Londres ou em Vassouras. Portanto, este é o mundo novo em que nós estamos vivendo. A velha economia não morreu, mas ela tenta interagir com essa nova realidade. Mas aquela economia tradicional, baseada na produção agrícola, baseada na produção industrial, na transformação de matérias-primas, ouro, petróleo, trigo, essa economia cede espaço a um novo tempo em que a grande valor, a grande riqueza é a propriedade intelectual, o conhecimento e a informação. As grandes empresas no início do século passado eram as empresas petrolíferas e o petróleo era a principal commodity do mundo. Hoje em dia, as grandes empresas não produzem nada físico. As 5 maiores empresas do mundo atual são Google, Amazon, Apple, Facebook e Microsoft. Portanto, inovações e avanços tecnológicos constroem esse admirável mundo novo da biotecnologia, da inteligência artificial, da robótica, da impressão em 3D, da nanotecnologia e da computação quântica. O futuro é imprevisível e assustador. O aclamado autor israelense Yuval Noah Harari escreveu os clássicos Sapiens e Homo Deus. Diz ele que o avanço tecnológico e a engenharia criarão super-homens. E ele faz algumas especulações aterradoras sobre o futuro da humanidade. E uma delas, que nos interessa aqui particularmente, é a seguinte, aspas, enquanto a Revolução Industrial criou a classe trabalhadora, a próxima grande revolução, esta que está em curso, criará a classe inútil. Fecho aspas. O risco do desemprego é a assombração das próximas gerações. A sociedade, as empresas, o direito do trabalho e o sindicalismo precisam adaptar-se ao novo tempo. A história não para. Quando surgiu a impressão offset, os linotipistas invadiam as redações para quebrarem as máquinas de offset. Quando surgiu a produção de roupas prêt-à-porter na França, os alfaiates invadiam as lojas para destruírem os estoques.
E mesmo assim, a história não parou. E, portanto, nós temos que ser passageiros do futuro e não prisioneiros do passado. Como vejo, presidente, queridos colegas, ministra Rosa, o direito do trabalho no contexto atual? É inevitável que, nesta realidade que eu acabo de descrever, o direito do trabalho passe, em todos os países de economia aberta, por transformações extensas e muito profundas. Não se trata propriamente, eu queria deixar claro, de escolhas ideológicas ou de preferências filosóficas. Trata-se, na verdade, do curso da história. E é nesse ambiente que nós todos estamos aqui para pensar a melhor forma de harmonizar os interesses e as demandas empresariais com os direitos básicos dos trabalhadores. E do modo como eu penso a vida, é preciso assegurar a todos os trabalhadores, o sujeito quando está presente, puxa a conversa para atrapalhar. Todos os trabalhadores, emprego, salários dignos e a maior quantidade de benefícios que a economia comporte. Tanto relativamente ao debate das questões trabalhistas que tem chegado ao Supremo, eu acredito que as posições que tenho defendido aqui são as posições favoráveis aos trabalhadores, com respeito a quem pensa diferentemente. Quando eu defendi que a quitação geral dada pelo trabalhador que aderiu voluntariamente a um plano de demissão incentivada, instituído mediante negociação coletiva, deveria prevalecer, quitação geral, aderiu voluntariamente ao plano e deu quitação, eu entendi que esta manifestação de vontade deveria prevalecer sobre a regra da CLT, porque considerei e considero hoje ainda que a desmoralização dos programas de demissão incentivada era ruim para os trabalhadores. Quando eu votei a favor da contribuição sindical facultativa e não compulsória, foi por entender que o modelo de monopólio e arrecadação fácil subjacente aos sindicatos brasileiros favorecia os sindicalistas, mas não aos trabalhadores. E quando apoiei as regras que desestimulavam a litigância trabalhista temerária, foi para favorecer e dar celeridade aos casos dos trabalhadores que efetivamente litigavam por bons direitos, e não os que litigavam por espertezas diversas. Eu estou pontuando esse aspecto para deixar claro que este não é um debate entre progressistas e reacionários. Este é um debate e esta é uma discussão sobre qual é a forma mais progressista de se assegurarem emprego, direitos dos empregados e desenvolvimento econômico. Porque se não houver desenvolvimento econômico e nem sucesso empresarial das empresas, não há emprego, nem há renda e nem há qualquer outro direito para os trabalhadores. No momento em que há 13 milhões de desempregados e 37 milhões de trabalhadores na informalidade, é preciso considerar as opções disponíveis sem preconceitos ideológicos e sem apego a dogmas antigos. Assim é como me parece. Subjacente a essa discussão está uma dualidade que já esteve presente nos debates anteriores sobre questões trabalhistas, que contrapõe, a meu ver, uma visão protecionista e paternalista de um lado e uma visão emancipatória e libertadora do outro lado, que procura fortalecer a negociação e a liberdade de contratar. Sempre lembrando que no direito do trabalho, a liberdade de contratar é rigidamente limitada pela Constituição. Com terceirização ou sem terceirização, há direitos fundamentais mínimos dos trabalhadores que estarão sempre assegurados.
desde que não sejam jogados na informalidade trazida por regras trabalhistas excessivamente rígidas. E 37 milhões de trabalhadores informais é um número muito importante para passar despercebido. Mas esses direitos básicos constitucionalizados não podem ser afastados. Salário mínimo ou piso salarial da categoria, segurança no trabalho, repouso remunerado, férias, fundo de garantia, tudo isso, não importa se o regime é terceirizado ou não terceirizado, são direitos fundamentais assegurados aos trabalhadores e que não estão em discussão aqui. O que está em discussão aqui é uma visão de se manter uma estrutura de produção que em toda parte do mundo já foi flexibilizada, que é o modo de produção fordista, em que a empresa precisa concentrar de forma vertical todas as etapas do processo produtivo. E com isso ela tem um altíssimo custo fixo e não consegue se adaptar de acordo com a conjuntura aos aumentos e às reduções de demanda. E justamente para superar esse modelo, desde os anos 50 e 60, surgiu um modelo alternativo, tendo como pioneiro a empresa Toyota, do Japão, que passou a contratar externamente algumas das fases de produção dos seus automóveis. Uma fórmula que permite que você, pela contratação externa, aumente a produção ou reduza a produção na conformidade das leis da oferta e da procura, da demanda do mercado, que infelizmente não é possível revogar por ato judicial ou mesmo por ato legislativo. Tanto, esta fórmula dá flexibilidade às empresas e permite que a empresa contratante se especialize naquilo que ela pode oferecer como diferencial e, por outro lado, se beneficie da especialização e da eficiência de outras empresas. Por exemplo, uma montadora de automóveis, em lugar de produzir pneus, ela os adquire de uma empresa especializada, com know-how específico. Ela contrata externamente, ela terceiriza a produção dos pneus. Embora não é difícil considerar que o pneu é a atividade fim de produção de um automóvel, porque automóvel sem pneu não tem condição. Ou uma construtora, ela não precisa produzir concreto. Ela pode contratar com uma empresa a produção de concreto, ou ela pode comprar pré-moldados de concreto de uma empresa externa. Uma incorporadora imobiliária, ela pode terceirizar os serviços de portaria, de segurança, de piscina, de restaurante, de exploração do estacionamento. Não se trata, portanto, de uma divisão entre atividade meio e uma divisão atividade sim, fim, mas saber se é bom para a lógica do negócio que determinadas atividades sejam prestadas por terceiros, que são remunerados e empregam trabalhadores para prestar aquelas atividades. Isso não é direito, isso é economia, e não há como fugir desse modelo. Esse modelo de produção flexível é hoje uma realidade em todo o mundo e, em virtude da globalização de mercados, constitui um elemento essencial para a preservação da competitividade das empresas. Tanto assim que quase todos os países relevantes do mundo admitem a terceirização. Ela é amplamente praticada nos Estados Unidos, na Alemanha, na Áustria, nos países escandinavos, na Espanha, no Uruguai, e é praticada com limitações semelhantes às que devem vigorar no Brasil, como estou aqui propondo, em países como França, Reino Unido, Itália, Chile, Argentina, México, Colômbia, Peru e diversos outros países da América Latina, mas não a Venezuela. Tanto, presidente, este é o contexto em que se debate a terceirização. Ela é muito mais do que uma forma de reduzir custos, é uma estratégia de produção imprescindível para a sobrevivência e competitividade de muitas empresas brasileiras, cujos empregos
nós queremos preservar. Eu ouvi, presidente, com muita atenção todas as sustentações, todos os argumentos contrapostos, e aqui entre nós temos colegas por quem tenho carinho, respeito e admiração, que têm uma visão diversa, pessoas às quais também escutei. E eu enfrento agora, presidente, os pontos que considerei mais importantes que foram suscitados, sobretudo da tribuna e em memoriais, contrários à terceirização. É quase uma discussão meta-jurídica, mas considero importante. Uma das alegações é que a terceirização visa tão somente a redução do custo da mão de obra. A primeira observação que eu faria é que uma empresa procurar reduzir o custo da mão de obra faz parte do seu negócio, em toda parte do mundo. E em muitas partes do mundo, as empresas terceirizam para o exterior, para precisamente terem mão de obra a melhor custo. Portanto, não permitir a terceirização interna pode até incentivar a terceirização externa. Quem for aos Estados Unidos verá que todos os call centers nos Estados Unidos são na Índia, porque eles terceirizaram, porque lá é muito mais barato. Portanto, não seria em si um problema procurar pagar, ter um custo de recursos humanos menor. Mas não é essa a questão central. A terceirização, ela tem outras finalidades mais importantes. Primeiro, aumentar a qualidade através da contratação externa de serviços que não constituem o diferencial da empresa e que são prestados com maior eficiência por terceiros. Quem faz só pneu, faz pneu melhor do que quem faz pneu e muitas outras coisas. Segundo, ampliar a capacidade para atender a aumento temporário de demandas. Portanto, você terceiriza porque teve um aumento de demanda. Terceiro, possibilitar o acesso de mão de obra qualificada e tecnologia não dominada pela empresa. 4, desenvolver atividades que demandam conhecimento especializado e capacidade de atração de profissionais de ponta. Terceirizar, portanto, não significa necessariamente reduzir custo. Aliás, quase muitas grandes empresas, inclusive o Supremo, embora não seja uma empresa, terceirizam o setor de tecnologia de informação, porque esse é um serviço altamente especializado, altamente sofisticado, que exige atualização contínua e, consequentemente, você não tem interesse, muitas vezes, de prestá-lo internamente por alguém que vai ficar fossilizado num determinado estágio, quando você quer ir buscar estágios mais avançados em outros lugares. Portanto, a alegação de que é só para reduzir custo, eu acho que ela não seria em si um problema, mas não é somente para isso, talvez haja outros objetivos mais relevantes. Há um argumento que se tornou mais retórico do que propriamente substantivo, que é o da precarização da relação de emprego. A questão da precarização, primeiro, há problemas nas relações de emprego com terceirização ou sem terceirização. Com todas essas restrições que há à terceirização, existem 5 milhões de reclamações trabalhistas no Brasil. E elas não são devidas à terceirização, por evidente. Portanto, os problemas que existem relativos ao possível descumprimento do contrato de trabalho ou das obrigações trabalhistas na terceirização são os mesmos que existem na contratação direta. Mas, no caso da terceirização, isso é perfeitamente contornável, desde que se exija da empresa contratante, da prestadora de serviço, da terceirizada, que se certifique das condições econômicas e jurídicas da empresa cujo serviço se está tomando. Em segundo lugar, e muito importante, com a equiparação de condições de saúde e segurança dos empregados terceirizados às condições dos empregados da contratante quando prestarem serviços nas instalações desta. Portanto, a empresa contratante do serviço terceirizado tem que assegurar ao terceirizado as mesmas condições de segurança no trabalho que são asseguradas aos seus próprios empregados. E, terceiro lugar, e muito importante, a empresa terceirizada tomadora do serviço, ela permanece com responsabilidade subsidiária no caso de descumprimento das normas trabalhistas e previdenciárias por parte da empresa prestadora de serviço. Portanto, o argumento da precarização, ele não se sustenta porque
no contrato entre a empresa prestadora de serviços e o empregado, as obrigações trabalhistas são exigíveis e a empresa que contratou a prestação de serviço é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias. De modo que eu não consigo alcançar a plenitude do argumento da precarização, porque as normas constitucionais que se aplicam ao direito do trabalho continuam valendo no contrato entre o empregado e a terceirizada. Um outro argumento seria o da alta rotatividade no emprego e da sobrecarga dos sistemas de previdência e assistência social. Flutuações de emprego decorrem de variações do mercado, da economia e da produção. Sem terceirização, o Brasil tem 13 milhões de desempregados neste exato momento. Portanto, não vejo como se possa imputar à terceirização este ônus da rotatividade. E as empresas terceirizadas, como eu disse anteriormente, elas empregam por prazo indeterminado e têm que cumprir as obrigações trabalhistas. Eu estive recentemente no aeroporto de Guarulhos e um funcionário me atendeu e ele me contou a vida dele e disse: eu trabalhava para a empresa tal, que passou por uma crise financeira, eu tive sorte e fui contratado por uma empresa terceirizada do aeroporto. E agora, a minha antiga empresa está em dificuldade, mas eu presto serviço a diferentes empresas. E, portanto, para mim foi melhor estar numa terceirizada e poder circular de diferentes empresas do que ter permanecido na minha empresa antiga e ter sido demitido e agora eu estaria sem emprego algum. Portanto, esta lógica de que a terceirização vai prejudicar a empregabilidade, eu acho que é uma lógica que não tem sustentação econômica. Há uma discussão quanto ao oferecimento de salários inferiores. Quem teve chance de ler os memoriais pôde observar que nos memoriais da CUT e dos Amit Cury se sustentou que haveria uma remuneração em média 24% inferior nos casos de terceirização. O IPEA tem números completamente diferentes e uma posição totalmente diferente em relação ao impacto da terceirização sobre o mercado de trabalho. E ainda um ponto, presidente, que foi enfatizado e que também me chamou a atenção e me levou a uma certa reflexão, que é dizer que a terceirização viola a dignidade humana do trabalhador. Porque aí há uma contradição intrínseca, porque se admite a terceirização da atividade meio e não se admite a terceirização da atividade fim, então quando você terceiriza a atividade fim, há violação da dignidade humana do trabalhador. Mas quando você terceiriza a atividade meio, não há violação da dignidade humana do trabalhador. Com todas as vênias, não consigo alcançar a racionalidade desse argumento. Portanto, eu acho que uma terceirização bem regulada e com ônus subsidiários sobre a empresa tomadora dos serviços é muito melhor para o mercado de trabalho do que a não terceirização, que impede muitas vezes contratações que atendem a circunstancial aumento de demanda, quando o empregador muitas vezes não quer ter o ônus de contratar por pouco tempo e depois ter que pagar todas as verbas rescisórias. Essas são, presidente, as contraposições a argumentos que procurei enfrentar com a maior seriedade e que foram trazidos da tribuna. E agora, partindo para a conclusão do meu voto, eu trato das questões estritamente jurídicas, que, a meu ver, são muito simples. As amplas restrições à terceirização, tal como vem sendo feita pelo conjunto de decisões de boa parte da Justiça do Trabalho, violam, a meu ver, a livre iniciativa, a livre concorrência e a segurança jurídica, além de não terem respaldo legal. E pretendo demonstrar isso muito brevemente. Quanto aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, esses princípios asseguram às empresas
a liberdade para o desenvolvimento de atividades econômicas e das suas estratégias de produção em busca dos melhores resultados, maior eficiência e maior competitividade. Desde que respeitados os direitos mínimos previstos na Constituição e na legislação, a Constituição não impõe a adoção de um modelo específico de produção e não impede o desenvolvimento de estratégias flexíveis. E, portanto, a Constituição não veda nem implícita nem explicitamente a terceirização. Essa é uma projeção ideológica de quem a interpreta com um viés, com todo respeito a quem pensa diferente, antigo. E no tocante à segurança jurídica, a interpretação que tem sido dada pela Justiça do Trabalho a essa matéria criou um ambiente de extrema insegurança jurídica, porque trabalha-se com conceitos jurídicos indeterminados, como atividade meio, atividade fim, atividade essencial, e aí cada um projeta nesses conceitos elásticos o que deseja. Um dos casos que está na pauta, a Justiça do Trabalho considerou que uma empresa de telefonia não podia terceirizar o serviço de call center, porque considera que call center é atividade fim de empresa de telefonia. E aí? Decisão da última instância da Justiça do Trabalho. Portanto, a permissão de que esses conceitos jurídicos indeterminados sejam definidores da jurisprudência acaba gerando um grande grau de subjetividade e uma incerteza jurídica imensa. E boa parte desses trabalhadores que estão na informalidade poderiam estar na formalidade, trabalhando em empresas terceirizadas. Portanto, eu penso que esta jurisprudência, ela traz insegurança jurídica e, pessoalmente, acho que traz, inclusive, desemprego. E, por fim, não há nenhuma lei que proíba a terceirização. Portanto, essas restrições são todas impostas subjetivamente, por criação da própria Justiça do Trabalho. A invocação que se faz dos artigos 2º e 3º da CLT é de que a CLT prevê que as relações trabalhistas sejam bilaterais e que a terceirização criaria um tipo de relação jurídica trilateral. Tecnicamente, não é isso que ocorre e nem faz nenhum sentido nessa crítica, porque na terceirização há duas relações bilaterais. A primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil. E a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado. Esta, sim, uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais. E, de resto, no direito privado, vigora a autonomia da vontade. Se não há lei proibindo a terceirização, não há por que se interpretar que exista esta proibição, desde que respeitados os direitos trabalhistas, tais como previstos na Constituição e na própria CLT. E aqui eu chego ao capítulo final, presidente, que considero igualmente importante, e é os limites que, a meu ver, a Constituição impõe à terceirização. Ministro Lewandowski, aqui o caminho do meio que eu acho que precisamos procurar trilhar, atento ao que a preocupação que Vossa Excelência manifestou. Quer dizer, a atuação desvirtuada de uma empresa terceirizada não macula esse modo de fazer negócio, porque senão a atuação viciada das empresas que contratam diretamente aboliria o mercado de trabalho. Portanto, gente que se comporta mal existe em todos os domínios da vida. Portanto, a utilização abusiva da terceirização, evidentemente, deve ser evitada e deve ser reprimida. Portanto, os ganhos de eficiência e de empregabilidade trazidos pela terceirização não podem, evidentemente, decorrer do descumprimento de direitos, nem muito menos da violação
da dignidade do trabalhador. Por isso mesmo, presidente, eu acho que se pode inferir da Constituição algumas limitações, que de resto foram introduzidas na lei de terceirização. Mas, e aqui vou chegar a esse ponto, os limites são, primeiro, o contratante tem o dever de se certificar da idoneidade e da capacidade econômica da empresa terceirizada para honrar o contrato com todas as obrigações, inclusive as de cunho trabalhista e previdenciário, e ela deve ter, porque é do seu interesse, um dever de fiscalização, pela razão de que a empresa que tomou o serviço terceirizado assume a responsabilidade subsidiária caso a empresa terceirizada deixe de honrar quaisquer dessas obrigações, como eu acho que deve ser e como a lei superveniente já prevê. Mas a responsabilidade subsidiária não significa, a meu ver, e com todas as vênias, que exista uma relação direta de emprego entre a empresa contratante e o empregado da empresa terceirizada. A responsabilidade é uma responsabilidade subsidiária. E, como disse, acho que essas limitações derivam da Constituição e estão expressas na legislação que cuida da matéria, as leis 13.429 de 2017 e 13.467. Antes de concluir, presidente, como eu votei conjuntamente, há em relação à DPF um conjunto de preliminares que eu enfrento brevemente, rejeitando todas elas. A primeira, que a procuração não daria poderes específicos para questionar este conjunto. A procuração dava poderes para propor arguição de descumprimento de preceito fundamental e, portanto, ela satisfaz plenamente. A segunda, a de que indiretamente se estaria tentando impugnar um enunciado da Justiça do Trabalho. Na verdade, não é nem propriamente o enunciado, é como as diversas instâncias da Justiça do Trabalho têm interpretado esse enunciado. Portanto, é o conjunto de decisões que está em questão. Nós já admitimos inúmeras ADPFs aqui, em que o que estava em discussão era o conjunto de decisões, seja em uniões homoafetivas, seja na ADPF 54, que eu mesmo fui advogado, na questão da anencefalia. Havia decisões discrepantes autorizando ou não autorizando, e o Supremo entendeu que a existência de decisões controvertidas acerca de um tema era ato estatal suficiente para a ADPF. Importação de pneus usados. Importação de pneus, também essa. A DPF 101. Isso. A subsidiariedade eu também acho que está presente. Temos admitido julgar ADPFs e repercussões gerais simultaneamente em muitos casos, até porque a decisão em processo objetivo, ela produz efeitos mais extensos e mais profundos do que a decisão na repercussão geral, porque ela vincula, inclusive, a administração pública e, pelo novo Código de Processo Civil, o Código Fux, a repercussão geral. Embora ela seja vinculante, ela exige o esgotamento das instâncias ordinárias, ao passo que a decisão em ação direta permite a reclamação imediata. Portanto, acho que a subsidiariedade também está presente e a alegação de perda do objeto pela superveniência da lei também me parece que não incide aqui, por mais de uma razão. Uma delas, e muito importante, o enunciado 331 não foi revogado. Portanto, ele continua em vigor e continua sendo interpretado e aplicado pela Justiça do Trabalho. Em segundo lugar, o entendimento que tem prevalecido na Justiça do Trabalho é que a nova legislação que disciplina a terceirização somente se aplica aos novos contratos, de modo que todas as relações empregatícias que estavam em vigor até 2017, ou seja, quase todas, continuam sujeitas a esta mesma linha interpretativa. E a alegação de ilegitimidade para a causa, presidente, eu estou sendo breve, mas se houver impugnação, eu posso responder mais analiticamente. Acho que esta entidade que reúne todas as empresas do agronegócio, elas têm representatividade
adequada, que é o critério que nós temos utilizado, porque o agronegócio é particularmente impactado por esta jurisprudência restritiva da Justiça do Trabalho. Em relação à outra ação, a de relatoria do ministro Luiz Fux, a repercussão geral concedida pelo plenário virtual, a RE 958252, de modo que acho que não se coloca a questão do cabimento, de modo que eu concluo, presidente, lendo... Ministro, se Vossa Excelência me permite... Pois não. Como houve 5 preliminares, eu gostaria de destacar para que, tomando os votos contra as preliminares, ficassem adstritos, talvez, só ao mérito, que já é de densidade suficiente. Então, a minha proposta é que, se Vossa Excelência expôs de uma maneira breve, mas também se alguns dos ministros, quanto a algum desses itens, quiser questionar, haverá espaço para isso, de maneira que se dê a devida atenção. Então, neste caso, destacado pelo ministro relator, Roberto Barroso, as preliminares, a primeira das quais, sobre a pertinência em razão de o objeto da DPF ser um conjunto de decisões questionadas porque se concentraria no enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro considera que não há qualquer irregularidade neste objeto trazido, até porque ele comprova a iterativa tomada de decisões sobre a matéria, o que justificaria, e Vossa Excelência rejeitou esta preliminar. Colho os votos, então, especificamente quanto, inicialmente, a esta. Por favor. Talvez, não sei se no recurso extraordinário também temos veiculadas preliminares. Não. Não, pelo menos do que eu apurei, seriam na DPF. A configuração ou não de maltrato à Constituição, né? Matéria de fundo. Sim, também, por isso é que eu destaquei neste caso. Ministro Alexandre de Moraes, quanto a essa preliminar. Boa tarde, presidente. Acompanho o relator. Ministro Fachin. Eu peço vênia, eminente ministro relator, eminente ministro Alexandre de Moraes, senhora presidente, eminentes pares. A questão que trata desta preliminar, no meu modo de ver, de modo distinto, com toda a vênia do percebido pelo eminente ministro relator, o cabimento da DPF pressupõe uma controvérsia substancialmente existente. Se lermos a petição inicial, e não estou aqui avaliando o mérito, mas veremos que está dito com todas as letras o seguinte, que me permito ler. Se alguma certeza existe, à luz das decisões proferidas na Justiça do Trabalho, é de que os contratos de prestação de serviços firmados para a otimização da atividade empresarial em cada setor serão com base em algum fundamento desconhecido, e aí cita-se que a cada decisão surge um critério diferente, criado a partir de grande dose de subjetividade, taxados como ilícito e com base nisso desconsiderados. O tomador de serviço, inevitavelmente, se verá responsabilizado por obrigações que, contratualmente, são imputáveis à empresa prestadora de serviço. Em situações mais limítrofes, se deparará com decisões em processos coletivos, restringindo em absoluta a liberdade de contratar ou condenando-o ao pagamento de indenizações milionárias, a título de dano moral coletivo, por contratações que, depois de vários anos de vigência, são consideradas ilícitas, abusivas. A existência de entendimento sumulado no TST poderia, num primeiro instante, conduzir a outra conclusão, isto é, de que são claros e de conhecimento geral os parâmetros para aferir eventual abusividade da terceirização. No entanto, como a súmula 331 se vale de alguns conceitos vagos para qualificar como lícito ou ilícita a terceirização, ao interpretá-los no caso concreto, as instâncias ordinárias acabam elastecendo as hipóteses de ilicitude de um tal modo que, repito-se, é quase certa em cada caso concreto a restrição ou a privação da liberdade de contratar garantida constitucionalmente. E conclui o trecho da inicial que eu estou a citar. O que se está aqui afirmando textualmente é a interpretação judicial do entendimento consolidado
na súmula 331 quanto à terceirização, tem conduzido concretamente a desconsideração total e absoluta das normas constitucionais que garantem ao empresário a liberdade de organizar suas atividades a fim de obter melhor qualidade nos resultados, produto ou serviços, redução dos custos, maior competitividade, inclusive perante o mercado estrangeiro, maior participação no mercado de consumo, consequentemente, o aumento da geração de emprego, fecho aspas. Nós estamos aqui, portanto, a examinar essa preliminar na DPF. Isso, claro, não se coloca no recurso extraordinário, Sim. em relação ao Só qual, consta da a DPF. seu tempo, entrarei no mérito. Mas, em relação à DPF, há julgados nesse tribunal, cito do decano, ministro Celso de Mello, na DPF 249, julgado esse de 13 de agosto de 2014, 13 de agosto de 2014, no qual se assentou a DPF, ação constitucional que não dispõe de função rescisória, existência de controvérsia judicial relevante, caracterizado por julgamentos conflitantes de órgãos judiciários diversos, pressuposto necessário e essencial ao válido ajuizamento da DPF. Essa contradição de conjunto de pronunciamentos eu não a depreendi da petição inicial. Há também na DPF 80, da relatoria, o primeiro citei do nosso eminente decano, cito agora do eminente ministro Eros Grau, este de julgamento de 12 de junho de 2006, o enunciado de súmula desta Corte, indicado como lesivo aos preceitos fundamentais, não se consubstancia ato do poder público, porém, tão somente a expressão de entendimentos reiterados seus. A arguição foi negado seguimento. Por essas razões, senhora presidente, entendendo que o mérito desta questão deva ser enfrentado no recurso ordinário e não em sede da DPF, eu vou votar sobre as outras preliminares, mas claro, quanto a essa, peço vênia ao eminente ministro relator para acolher e votar pelo não conhecimento da DPF. Presidente, se me permite. Por favor. O pedido com o qual se encerra a petição inicial é muito claro e ele não tem nenhuma dimensão rescisória. Portanto, o precedente do ministro Celso é para uma situação totalmente diversa. O pedido na ação é o seguinte: pede ainda que seja julgada procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para o fim de reconhecer, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização sem legislação específica aplicável que a proíba, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho. Decisões estas que têm resultado concretamente em um inconstitucional obstáculo quase insuperável à terceirização. De modo que, como em outros precedentes, há um conjunto de decisões judiciais que contraria princípios fundamentais da Constituição. Esse é o objeto da impugnação e, por isso, eu acho que ela é cabível. Presidente, por favor. Não sei se podemos ter uma fase de discussão da matéria. E penso que estamos a analisar tema sensível, que reclama a atuação do Supremo. A mais, se formos a lei regedora da DPF, nós vamos ver que ela não exige controvérsia contenciosa sobre o tema. Está no artigo 1º que, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, caberá em si a DPF. Mais ainda, no que o artigo 3º da 9.882 versa comprovação da existência de controvérsia judicial, e, logicamente, não vai haver controvérsia judicial no âmbito da Justiça do Trabalho, considerado verbete 331. Mas o preceito, relativamente a esse requisito, ele tem início com uma expressão, se for o caso, aí se comprova.
Mas não é o fato de não se comprovar decisões conflitantes que levará a não se admitir a DPF. Eu vejo a DPF com generosidade em termos de admissibilidade. Presidente, de admissão. Por favor. Também eu queria chamar a atenção. Acho que a jurisprudência sobre esse tema hoje é vastíssima, favorável à DPF, em se tratando de ato do poder público materializado em jurisprudência de um dado tribunal. Isso nós temos pacificado. Para citar um só exemplo, um precedente da relatoria de Vossa Excelência, o caso da importação de pneus usados, 101. em que houve várias decisões, liminares ou não, envolvendo aquela célebre resolução do CONAMA. Portanto, me parece que aí é uma questão básica. O precedente citado pelo ministro Fachin diz respeito a uma outra questão, que seria eventuais efeitos rescisórios da ADPF, isso que o ministro Celso pontuou, que não caberia em relação a eventual trânsito em julgado. Também a lei o diz, por exemplo, quando permite que se suspenda, diz, mas quando se considera liminar, mas que não repercuta sobre a coisa julgada, por razões que todos nós entendemos, apreendemos e conhecemos. De modo que é possível, sim. E se nós olharmos a ratio da própria ADPF, ali está, e no fundo ela funciona como se fosse, neste caso, um incidente. Ela antecipa uma questão que em algum momento vai ser discutida em recurso extraordinário. Portanto, a interpretação, uma súmula, o entendimento, é passível, sim, de ser examinada em sede de ADPF. Mas pedindo todas as vênias ao ministro Fachin, mas me parece, inclusive, nós temos... Agora, ministro Luiz Fux, esse extraordinário, ele subiu ante juízo primeiro de admissibilidade ou foi trancado na origem? Não, esse recurso veio no AREN, nós levamos para a turma resolveu. Aí surgiu, ao plenário virtual. Ao plenário virtual. Não, então foi trancado na origem. Ou seja, se nós admitirmos a exigência de decisões em descompasso, nós estaremos manietando o próprio Supremo, que não apreciará a matéria, porque dificilmente um recurso extraordinário que se contraponha ao teor do verbete 331 será admitido pelo Tribunal Superior do Trabalho. E apenas para completar o que o ministro Gilmar Mendes afirma, na linha do que o ministro Barroso realmente considerou e rejeitou, é que se houve um anunciado é porque foi necessário o enunciado exatamente porque havia uma contenciosidade ainda que latente. E lembrando de um outro precedente, da minha relatoria, a ADPF 33, em que se discutia um dado tema também sobre vantagens de servidores numa dada autarquia no estado do Pará, e em que se discutia, na verdade, a interpretação adotada pelo tribunal. Aqui até eu me lembro que da tribuna foi arguída a inadmissibilidade da DPF porque haveria recurso extraordinário. Ora, nós também já dissemos que o recurso extraordinário, a possibilidade de existir um mecanismo individual não impede o uso da DPF, porque estamos falando de processo de versão ou feição subjetiva vis-à-vis a processos de índole objetiva. A ADPF visa pacificar a interpretação em relação à preceito fundamental. Também temos esse precedente agora da ADPF 33, que foi o primeiro em que nós assentamos o cabimento em se tratando de interpretação judicial. Pois não. Ministra Rosa Weber. Senhora presidente, eu só queria fazer algumas ponderações, porque não participei do julgamento desta ADI, de que Vossa Excelência foi relatora e que tem toda uma consagração pela relevância do tema, mas em que o fundamento foi a existência de uma divergência jurisprudencial
forte, decisões diversas, uma controvérsia constitucional a partir dessas decisões em diferentes sentidos. No caso específico, objeto desta, tanto a DPF quanto do recurso extraordinário, trata-se de uma orientação firmada na Justiça do Trabalho em 1986, através do enunciado 256. E quando foi... O ministro Marco Aurélio era ministro do Tribunal Superior do Trabalho, quando, da edição, e quando finalmente a Corte consolidou uma jurisprudência... E posteriormente houve um aprimoramento, né, que já se fazia. Daquele enfoque. Quando chegou ao enunciado, o tema já vinha sendo discutido há anos. Eu fui juíza do trabalho desde 1976. Não sei exatamente quando foi a minha primeira decisão a respeito, mas tenho certeza que ainda foi na década de 70, quando eu era juíza substituta. Veja bem o que dizia a súmula 256 na redação original, que é uma redação de 30 de setembro de 1986, né, que depois foi sendo atualizada. Salvo os casos de trabalho temporário e de serviço de vigilância previstos nas leis 6.019, de 74 e 7.102, de 83, é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços. Esta compreensão, quer dizer, que partia de uma distinção, inclusive, porque o tema é de uma complexidade... Está dito numa súmula? Enunciado, sim, na época já estava com o nome de enunciado. Bem anterior à Constituição. 256, é de 1986, a primeira redação. Depois ela foi sofrendo, né, paulatinas transformações e foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo. Eu faço essa ponderação porque, na verdade, o que o TST, partindo daqueles conceitos próprios do direito do trabalho, o que fez o TST aqui? Pronunciou-se, né, através da consolidação da sua jurisprudência, sobre aqueles casos em que se admitia, me perdoe, ministro Luiz Roberto, a relação trilateral ou assimétrica de trabalho que é representada pela chamada terceirização. Hoje é um tema mais amplo, mas a delicadeza desse tema envolve, inclusive, a necessidade de distinção do que seja prestação de serviços, uma empresa prestadora de serviços e uma empresa de intermediação de mão de obra. É completamente diferente, isso é mérito. Com todo o respeito. Essa questão é mérito. Perfeito, mas eu estou dizendo, eu não tenho dúvida que é mérito, eu não estou me adiantando, ministro Luiz Roberto. De forma alguma. O que eu estou querendo dizer é que essa discussão nas diferentes esferas trabalhistas, ela tem 30 anos. 30 anos. Daí, me parece, e é por isso que, com todo o respeito às compreensões contrárias que já foram externadas, eu acompanho a divergência aberta pelo ministro Fachin, no sentido de que eu não vejo uma divergência, uma controvérsia constitucional que esteja a reclamar, com todo respeito, o ingresso, o manejo de uma ação, de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando nós estamos diante de uma jurisprudência absolutamente consolidada na Justiça do Trabalho e que, quando submetida a essa Corte, reiteradamente, todos os recursos extraordinários sobre diferentes relatorias, a eles tiveram legado seguimento ao fundamento de que se tratava de matéria infraconstitucional. Só para dar um exemplo, a Vossa Excelência, no recurso do ministro Luiz Fux, o primeiro grau decidiu diferente do segundo grau. Sim, mas é que as súmulas na Justiça do Trabalho... É esse que é o problema. Nós todos sabemos, interpretadas não diferentemente. Tem caráter vinculante. É isso. As súmulas vinculantes são as nossas. É isso. E elas são passíveis de interpretação. Alguns juízes interpretam de um jeito, outros juízes interpretam de outro. Esta é a controvérsia. Bom, de qualquer sorte, ministro Roberto, eu respeito a posição contrária de Vossa Excelência, mas faço questão de deixar muito bem sublinhada a minha, que é diversa, porque esta compreensão, ela veio sendo
depois foi objeto da súmula 331, e nós já tínhamos 2 revisões. A súmula 331 é de 1993, ela tem vários itens, e aqui eu me permito fazer essa referência. Ela é de 1993, depois ela foi alterada em 2000, 2003. A cada alteração legislativa, amadurecia-se a compreensão e aperfeiçoava-se a súmula. Porque na sessão anterior houve uma referência que a súmula 331 seria de 2009, ou teria tido essa adequação em 2009. Ela teve adequações posteriores a partir da nossa compreensão com relação à responsabilidade subsidiária, porque ela tem vários itens. Só que aqui o que está em discussão é o item 1 e o item 3 da súmula 331. E o que diz esse item 1? A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal. Lembrem, acabei de ler o enunciado 256. Formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso do trabalho temporário, Lei 6.019 de 74. Ou seja, item 1 da 331, mesma redação da súmula 256 de 1986. Item 3. Não forma vínculos de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância, Lei 702 de 83, e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Por isso, as alterações subsequentes, que parece que modernizam a súmula 331, elas o fazem, mas não com relação aos itens objeto da terceirização, e sim no que diz com a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. Mas, em síntese, senhora presidente, eu faço, com todo o respeito, uma leitura diversa, né, aqui foi externada pelo eminente relator, acompanho a divergência aberta pelo ministro Fachin quanto ao não cabimento da ADPF, e destaco também que, na verdade, a jurisprudência do Supremo é toda no sentido de que, se estiver envolvida a coisa julgada, não cabe a ADPF. Né? E eu trago aqui inúmeras decisões, inclusive da minha lavra, que passaram aqui nesse plenário, a ADPF 97, de 2014, e ainda com especificamente, eu também estaria trazendo a jurisprudência colacionada pelo ministro Fachin, da ADPF do ministro Eros Grau, a ADPF 80, julgamento de 2006. Deixo de fazer a leitura, mas me permito fazer a leitura, né, da ADPF 501, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Negou-se seguimento àquela arguição agora, em 1º de fevereiro de 2008, e eu colho a emenda. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, de que hora se cuida, não suporta as condições necessárias ao seu regular processamento, ausente ato do poder público com conteúdo que possa conduzir à efetiva lesão a preceito fundamental. Isso porque enunciados de súmula, que nada mais são senão expressões sintetizadas de entendimento consolidados na Corte, não a autorizam. Enfim, eu, ainda que se pudesse entender impugnadas as decisões indicadas na exordial especificamente, sobre várias delas paira o manto da coisa julgada. E, nesse sentido, senhora presidente, é firme a jurisprudência da Casa, no sentido de que incabível, repito, a utilização da via da ADPF como sucedâneo da ação rescisória, com vista a desconstituir decisão judicial transitada em julgado, tampouco para revisar decisão judicial transitada em julgado em processo de índole subjetiva. E aqui eu estou citando vários precedentes deste plenário: agravo regimental improvido, ADPF 134, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, ADPF 97, sob a minha relatoria específica.
onde eu também me reporto a inúmeras decisões de eminentes pares. Então, respeitosamente, senhora presidente, pedindo escusas por ter me alongado, eu registro o meu voto no sentido da divergência. Da divergência pelo não conhecimento, portanto, da DPF. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, ilustre representante do Ministério Público, a Igreja Corte, senhores advogados, estudantes presentes. Senhor presidente, como Vossa Excelência destacou, a existência de decisões judiciais controvertidas por si só já abala o preceito fundamental da segurança jurídica. Sem prejuízo, o Supremo Tribunal Federal entendeu, na DPF 405, que o conjunto de decisões judiciais reiteradas que impactam a segurança, a ordem econômica e social, esse conjunto de decisões, ainda que uniformes, são aptos a gerar o cabimento de uma DPF. E mais, categorizou esse conjunto de decisões como um ato do poder público. Esse conjunto de decisões como um ato do poder público. Então, se o conjunto de decisões foi considerado pelo Supremo um ato do poder público, com muito mais razão, uma súmula que impacta a mesma ordem que aqui nós nos referimos agora, é um ato do poder público. E como é que esse ato do poder público atenta contra preceitos fundamentais? Eu anoto que essa jurisprudência da Justiça do Trabalho, ela inviabiliza forma de organização empresarial afetando liberdade jurídica, liberdade de contratação, livre iniciativa e o próprio princípio da legalidade, que foi muito bem destacado aqui pela professora Tereza Alvim, que a súmula não tem substrato legal, a súmula é uma criação jurisprudencial, de sorte que é uma criação jurisprudencial com ampla repercussão na esfera constitucional. E agrega-se agora esse argumento de autoridade do ministro Marco Aurélio. Quer dizer, se realmente eles pensam dessa maneira, não vou admitir recurso de lugar nenhum. E a matéria constitucional vai ficar ao desabrigo da apreciação da Suprema Corte. É, efetivamente, por via oblíqua, uma capta minúcio da competência do Supremo. De sorte que, com toda a vênia das opiniões do contrário, eu também vou acompanhar o voto do relator com essas acréscimos. Rejeitando, aqui. Portanto, a preliminar, ministro Dias Toffoli. Ministro Marco Aurélio. Senhora presidente, eu peço vênia aos bem lançados votos do ministro Edson Fachin e ministra Rosa Weber. Acompanho o relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao relator e acompanhar a divergência aberta pelo eminente ministro Edson Fachin, pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, eu gostaria de afirmar e acolher a preliminar de ilegitimidade ativa. Não, essa eu não tomei. Não? Não estou tomando. Estou tomando exclusivamente ainda, porque são 5 preliminares. Eu estou tomando os votos em relação não pela ordem, à pertinência. então, pois não. Então, nós estamos discutindo apenas a questão de haver, neste caso, o cabimento em razão de uma litigiosidade que sustentaria o cabimento da DPF. Bom, pois não. Então, eu queria assentar o seguinte: a autora, a meu ver, não se desincumbiu do ônus de especificar os atos do poder público que merecem ser apreciados em sede de controle abstrato, segundo estabelece o artigo 3º, 2 da Lei 9882, especialmente aquelas decisões ou aqueles atos que têm caráter normativo ou cogente. Na inicial, a autora apenas descreve trechos de decisões e faz remissões a julgados em notas de rodapé, sem indicar precisamente qual é o ato que pretende impugnar nessa DPF, conforme exige uma fartíssima jurisprudência desta Corte, inclusive precedentes de relatoria do ministro Carlos Aires Brito e do eminente ministro Gilmar Mendes, presente a esta sessão. De outra parte, eu observo também, tal como fez a ilustre ministra Rosa Weber, que a maioria, se não quase todas as decisões indicadas pela autora estão cobertos pelo manto da coisa julgada.
E a DPF não se presta, segundo também reiterada jurisprudência, a examinar essas decisões já cobertadas pelo manto da coisa julgada. Eu mesmo tenho decisões nesse sentido que foram julgadas no plenário, e eu cito a título de exemplo a DPF 134, agravo regimental, que foi unanimemente acolhido neste plenário, exatamente nesse sentido, que a DPF não se presta a examinar decisões já transitadas em julgado. De outra parte, também, reitero aquilo que já foi dito, entendo, não apenas das discussões que se travaram aqui da tribuna e nos inúmeros documentos e memoriais que recebi, que a DPF não se presta a atacar súmulas, porque as súmulas não têm um caráter cogente. O verbete sumular é desprovido de efeitos vinculatórios, apenas representa uma consolidação da posição jurisprudencial de um determinado tribunal. Esta matéria foi já assentada também neste plenário, na DPF 594 do Distrito Federal, de relatoria do eminente ministro Carlos Veloso, que nos brindou com uma excelente sustentação oral da tribuna. Não sei se é o caso também de ferirmos a questão da subsidiariedade ou não. Não? Podemos? Posso ingressar nesse... Não, então, paro por aqui e peço vênia ao relator para, com estes fundamentos, acompanhar a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin e seguida pela ministra Rosa Weber. Pelo não conhecimento. Pelo não conhecimento. Ministro, pelo acolhimento preliminar. Eu já votei, presidente, só confirmando que, de fato, entendo aqui cabível, sim, a DPF, já segundo escritos meus, antigos, e depois revisitados a partir da DPF 33. Lembrando que, neste caso, a propósito do trânsito em julgado, se concedeu uma liminar suspendendo as decisões judiciais possivelmente contrárias a um dado entendimento, com exceção daquelas que já tinham transitado em julgado. Portanto, isso não estava realmente em jogo. Agora, em se tratando de súmula que orienta um dado ramo da justiça, como é o caso, é evidente que tem que caber a discussão e a possível impugnação pela via da DPF, se eventualmente, isso já é um juízo de mérito, ela se colocar em contraste com um dado preceito fundamental, porque, do contrário, como já disse o ministro Marco Aurélio, nós vamos ter uma obstaculização, inclusive, da apreciação da matéria em sede de recurso extraordinário. Nós sabemos a dificuldade de viabilizar um recurso extraordinário. E eu volto a sublinhar um outro aspecto. A existência, e isto ficou na DPF 33, e foi decisão unânime do plenário, o cabimento, eventualmente, de um recurso extraordinário não afasta o cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque estamos em planos diversos, ou o cabimento de meios outros de impugnação, porque estamos ou no plano do processo objetivo ou do plano do processo subjetivo. E isso ficou muito claro, volto a dizer, presidente, no caso da relatoria de Vossa Excelência, em que havia uma guerra e uma guerrilha de liminares, né, que dificultava a aplicação do entendimento quanto à proibição de importação de pneus usados. Portanto, todo aquele bloco de decisões foi considerado como suficiente. Atos de poder público, no caso judicial, passível de exame em sede de ADPF. De modo que, com essas achegas, acompanho o relator. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência, Presidente, ministro a Marco Aurélio. oportunidade é ótima para abrir-se esse embrulho. A matéria é sensível, é relevante, tem envergadura constitucional e está a reclamar o pronunciamento supremo. Acompanho o relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, como aqui já foi salientado, a súmula, enquanto instrumento formal de enunciação da jurisprudência,
de uma jurisprudência consolidada e predominante em determinada corte judiciária, embora não constitua ela própria uma norma de decisão, mas sim um conjunto de decisões sobre norma, na medida em que exprime no conteúdo de sua formulação o resultado de pronunciamentos jurisdicionais que, reiterados sobre o significado, o sentido e a aplicabilidade de regras jurídicas editadas pelo Estado, são, no entanto, motivadas pela preexistência de controvérsia jurídica. Por isso mesmo é que essas controvérsias jurídicas, dirimidas pelo Poder Judiciário, culminam por gerar a formulação de um enunciado sumular. E esse entendimento tem sido enfatizado pela própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como foi salientado, por exemplo, pelo eminente ministro Moreira Alves, relator no julgamento do RS 116.116 de Minas Gerais, no sentido de que súmula é cristalização de jurisprudência, pois encerra o resultado de um conjunto de decisões judiciais sobre determinada matéria. E a súmula, nós sabemos, tem um valor persuasivo, que será maior ou menor na medida do prestígio jurídico de que desfrutem os juízes ou tribunais de onde ele procede, como salienta o saudoso professor e grande ruísta Rubem Nogueira. Cabe também enfatizar a advertência que é feita pelo eminente e saudoso professor e desembargador paulista José Frederico Marques, no sentido de que as súmulas são indicações úteis para uniformizar essa jurisprudência. E sabemos todos que a súmula, idealizada e concebida entre nós pelo saudoso ministro Vitor Nunes Leal, ela desempenha, enquanto método de trabalho, várias e significativas funções. Pois, primeiro, confere maior estabilidade à jurisprudência predominante nos tribunais. Segundo, atua como instrumento de referência oficial aos precedentes jurisprudenciais nela compendiados. Terceiro, acelera o julgamento das causas. E quarto, evita julgados contraditórios. Por isso mesmo, a súmula encerra um resultado paradigmático para efeito de prolação de decisões futuras. E, sob esse aspecto, é que tenho por admissível o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conteúdo inscrito em enunciados sumulares. A súmula, na verdade, qualifica-se como uma res habilis, portanto, como um objeto jurídica e processualmente idôneo para efeito de exame em sede de arguição de descumprimento fundamental. Afirmo nesse meu voto, senhora presidente, na linha da orientação jurisprudencial que foi inicialmente firmada, como salientou o eminente ministro Gilmar Mendes, no julgamento da DPF 33 do Pará, de que Sua Excelência foi relator, não é? Esclarecendo que o conjunto de interpretações judiciais, ainda que se trate de enunciado sumular que compendia um conjunto de decisões que são motivadas exatamente pela preexistência de controvérsia relevante, torna-se, na verdade, esse conjunto de interpretações judiciais, ele se torna passível de veiculação em sede de ADPF, mesmo que o litígio tenha, é importante insistir, por objeto interpretações judiciais alegadamente violadoras de preceitos fundamentais, cuja suposta transgressão decorreria de decisões emanadas de órgãos judiciários. Nesse sentido, a própria
o próprio Magistério da Doutrina destaca a aptidão desse conjunto de interpretações judiciais, ele próprio constituir objeto idôneo para efeito de julgamento de ADPF. O eminente ministro Gilmar Mendes, numa conhecida monografia em torno desse instrumento de ativação da jurisdição constitucional em abstrato do Supremo Tribunal Federal, observa que pode ocorrer lesão a preceito fundamental fundada em simples interpretação judicial do texto constitucional. E, nesses casos, a controvérsia não tem por base a legitimidade ou não de uma lei, a legitimidade constitucional ou não de um ato normativo, mas se assenta simplesmente na legitimidade ou não de uma dada interpretação constitucional veiculada em sede jurisdicional. Nesse sentido, senhora presidente, há também vários precedentes. Eu menciono esse primeiro deles, consubstanciado no julgamento da ADPF 33 do Pará, que foi relator do ministro Gilmar Mendes. Há vários outros aqui mencionados também. Refiro-me ainda à DPF 144, de que eu próprio fui relator, a DPF 187, em torno da chamada Marcha da Maconha, quando o objeto de impugnação eram decisões que negavam, digamos, aos cidadãos o exercício de duas liberdades fundamentais, a liberdade de reunião de um lado e o direito à livre expressão do pensamento de outro. Enfim, senhora presidente, trata-se de uma arguição autônoma de descumprimento de preceito fundamental, ou cuide-se de uma arguição incidental de descumprimento de preceito fundamental. O fato é que interpretações judiciais, decisões judiciais reveladoras de exegese de normas jurídicas ou do sistema de direito positivo, esse conjunto de decisões judiciais mostra-se, sim, passível de impugnação em sede de ADPF. É evidente que não caberá a arguição de descumprimento, se e quando se tratar de decisão alcançada pela autoridade da coisa julgada. Já o disse esta Corte, e também a própria legislação que estabelece a disciplina ritual da ADPF, ela própria pré-exclui do âmbito de incidência dessa ação constitucional as decisões qualificadas pela nota da irrecorribilidade. Por isso, senhora presidente, pedindo vênia aos eminentes ministros que pensam em sentido contrário, eu acompanho integralmente o eminente ministro relator e, em consequência, conheço da ADPF sobre esse aspecto. Rejeitando a preliminar. Também eu peço vênia à divergência, mas que foi muito cuidado, especialmente em algumas sustentações orais e nos memoriais, a circunstância de que estava se impugnando exatamente o que se contém na súmula, no sentido de sua aplicação pelos tribunais e órgãos do Poder Judiciário. E, por isso mesmo, haveria uma litigiosidade, um contencioso a respaldar a arguição. Peço vênia, como disse, ao ministro Fachin, à ministra Rosa, ao ministro Lewandowski, para acompanhar o relator. E, quanto a esta preliminar de não conhecimento, então, proclamo a sua rejeição vencidos. No ponto específico, os ministros Edson Fachin, ministra Rosa Weber e ministro Ricardo Lewandowski. Senhores ministros, eu suspendo os trabalhos pelo período regimental e, na sequência, chamarei cada qual das outras preliminares.